Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos retomar o assunto passado, fazer a correção da tarefa e encaminhar uma nova atividade. Então vamos lá. Na aula passada de História nós vimos a agricultura e a ocupação do espaço, o processo de sedentarização. E como a tia já tinha falado no vídeo anterior, esse processo tem muito a ver com o período neolítico, porque antigamente os grupos primitivos eles eram nômades, não tinham lugar fixo, e depois do processo da agricultura, quando eles descobriram a prática da agricultura, eles passaram a ser sedentários, passaram a se fixar nos locais. E eles se fixaram exatamente porque eles descobriram a prática da agricultura, que inicialmente foi descoberta a partir da observação de sementes que caiu no chão. Com o passar do tempo eles viram que nasciam novas plantas, e aí eles começaram a pensar que era possível se fixar em um ambiente se lá permanecesse tendo comida para eles. Eles também se fixavam em lugares mais próximos de rios, porque as terras mais próximas dos rios eram mais férteis, também facilitava a caça, a pesca, e as atividades que eles utilizavam a água. Nós vimos também que nesse período do período da sedentarização, eles começaram a construir instrumentos que facilitavam essa prática da agricultura, como machado, foices. Eles começaram a descobrir técnicas de agricultura que facilitariam a sua vida. E aí nós chamamos o nome de domesticação das plantas, quando eles tinham um real controle daquilo, de plantar, de colher. Nós vimos também que essa doação deles a essas técnicas da agricultura revolucionou esse período, porque os seres humanos agora eles não precisavam estar de um lugar para o outro, eles se fixavam porque eles poderiam, a partir disso, produzir seus próprios alimentos, certo? E muitas dessas técnicas ainda são utilizadas por alguns agricultores, hoje em dia, essas práticas bem arcárias mesmo, bem manuais, digamos assim. Então, foi mais ou menos isso que foi discutido na aula passada. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem enviar para a tia, ou então retome o vídeo passado para tirar alguma dúvida, certo? A atividade proposta era a página 173. Na página 173 tinha algumas informações que vocês iam colocar V se fosse verdade e F se fosse falso. Então, vamos lá. Leia o texto e marque V para falso e F nas alternativas e F para falso nas alternativas abaixo. Então, qualquer coisa eu poderia também recorrer ao texto para facilitar a realização dessa atividade. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Foi exatamente o desenrolar da agricultura, o desenvolvimento da agricultura que possibilitou que os grupos humanos passassem a ser sedentários, passassem a se fixar em determinadas regiões. Segunda informação: apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. E aí, essa afirmação é falsa ou verdadeira? É verdadeira. Muitos grupos humanos, gente, eles realizavam atividades diferentes. Então, tinha aqueles grupos humanos que se fixaram em um lugar, que construíram por ali as suas pequenas famílias, comunidades, mas também há outros grupos humanos que não se fixaram assim com tanta facilidade. Eles continuaram andando, continuaram produzindo, vivendo da caça, da pesca, também até da agricultura, porém não fixado em um lugar. Eles realizavam essas atividades, porém ainda se deslocando, certo? A terceira afirmação diz o seguinte: como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, porque apesar deles não ter grandes técnicas, tecnologia na época para a agricultura, mesmo assim eles continuaram ali plantando,
da forma que sabia, da forma que eles achavam que era correta, e eles se fixavam exatamente nas terras férteis, próximas aos rios. Então, quando diz assim, que eles abandonaram as terras férteis porque não havia práticas, isso não é verdade. Pelo contrário, apesar de ter poucas técnicas de prática de agricultura, mesmo assim eles se fixaram nas terras mais férteis porque era mais propícia para a plantação. E a última alternativa diz o seguinte: o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Né? Foi exatamente o desenvolvimento da agricultura que possibilitou que eles desenvolvessem ferramentas que facilitassem a sua vida na época. Né? Então, quando eles começaram a plantar, eles percebiam que se produzisse tal ferramenta poderia facilitar, cavar a terra, facilitar. Então, eles começaram a produzir ferramentas que ajudassem a eles a desenvolver essa prática da agricultura. A 2 diz o seguinte: assinale a imagem que mostra um instrumento agrícola que não era usado há 12 mil anos atrás. Então, na primeira imagem nós temos a agricultora capinando a lavoura, município de Ibiúna, do estado de São Paulo, foto 2017. E na segunda nós temos o trator roçando pastagens, né, no município de Iporã do Oeste, no estado de Santa Catarina, foto 2015. Então, veja só, qual dessas duas fotos não condizem com os instrumentos agrícolas utilizados há cerca de 12 mil anos atrás? O que não condiz é a segunda imagem, o trator. Há 12 mil anos não haviam tecnologias, não havia máquinas que produzissem o trabalho humano, né, lá na agricultura. Tudo era muito manual. Então, entre essas duas imagens, vai marcar a segunda imagem aí, que é a do trator. Naquela época não havia máquinas nem instrumentos que facilitassem tanto a prática da agricultura como nós temos hoje. A questão 3 diz o seguinte: utilize as palavras a seguir para preencher as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura. Então, nós temos a palavra técnica, nós temos sementes, pedra polida, domesticar. Então, a tia vai ler o texto e vocês corrijam, ver se vocês encaixaram as palavras corretamente onde é para ser no texto, certo? Então, vamos lá. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a técnicas, sementes, pedra polida ou domesticar algumas plantas. Então, a palavra que se encaixa é domesticar, né? Os grupos humanos passaram a domesticar algumas plantas. Eles criaram técnicas, segunda palavra, técnicas, para o cultivo dos vegetais, como abrir pequenas valas em terras com ferramentas feitas de madeira e pedra polida, terceira palavra. E aprenderam a armazenar sementes, quarta palavra, que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Então, primeira palavra, domesticar, segunda, técnicas, pedra polida e sementes. Vou ler o texto sem nenhuma interrupção. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar algumas plantas. Eles criaram técnicas para o cultivo dos vegetais, como abrir pequenas valas na terra como ferramentas feitas de madeira e pedra polida, e aprenderam a armazenar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Então, gente, essa foi a nossa correção. Tá certo? A nossa atividade de hoje é uma atividade que está em anexo aí, uma atividade digitadazinha com referência a esses conteúdos estudados. Então, não vai ter assunto novo hoje, a atividade é sobre os conteúdos passados, então reveja aí o vídeo, o primeiro e o segundo vídeo para poder realizar essa atividade. Tá certo, meus amores? Então é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!